Olá, vamos meditar um pouco hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 13 ao 21. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para lugar deserto afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram da cidade seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: Não é preciso que vão embora, dá-lhes vós mesmo de comer. Aos que os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, Jesus vem falar a respeito da primeira multiplicação de pães, né? Jesus ele se afasta da cidade, ele quer ir para um lugar mais deserto. Porém, as multidões, as pessoas que estavam acompanhando ele, o seguem, né? E aí, quando ele desembarca do barco, ele se compadece dessas pessoas, o coração dele se enche de compaixão para com essas pessoas e ele cura os doentes, doentes da alma, doentes fisicamente. Então Jesus ele se compadece dessas pessoas e ele realiza milagre na vida dessas pessoas. E aí, quando os discípulos vêm dizer a ele que já é tarde, que essas pessoas precisam ir embora para poder se alimentarem, Jesus fala para os seus discípulos: dá-lhes vós mesmos de comer. E aí, quando os discípulos apresentam para Jesus 5 pães e 2 peixes, e Jesus olha para o céu, como quem pede, Deus Pai, olha por estas pessoas. E aí ele pronuncia a bênção. E aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes sacia aquelas pessoas. Na Bíblia fala que só foram contados 5.000 homens, não foram contados mulheres e crianças. Nós não sabemos quantas de fato foram, né? Provavelmente devam ser mais de 10.000 pessoas, mais de 15.000. Mas Jesus, ele queria fazer um milagre na vida daquelas pessoas, de curá-los da doença, mas Jesus não queria despedir aquelas pessoas com fome. Ele queria também saciar o corpo, a necessidade física daquelas pessoas. Então, no dia de hoje, a gente possa olhar para Jesus e falar para Ele o que nós precisamos que Ele faça por nós. Qual milagre a gente precisa que Jesus faça? A gente precisa aprender a orar no nosso secreto. Nós precisamos aprender a apresentar as nossas necessidades, as nossas dificuldades para Deus. Porque muitas vezes a gente tem as nossas dificuldades e a gente não apresenta para Deus. A gente precisa entender que se de fato Ele é o nosso Deus, só Ele pode fazer algo por nós, ninguém mais. Então que nós possamos construir uma amizade próxima com Jesus, com Deus Pai. Uma amizade que a gente fale para eles tudo, que não retenhamos nada para nós, porque tudo é dele, tudo vai voltar para ele. E que o Espírito Santo possa nos iluminar, possa nos ajudar no início dessa semana. Que o Espírito Santo, nosso guia, o Espírito Santo, o Espírito de Deus Pai, que ele possa nos guiar, possa nos mostrar o caminho. E que nós estejamos abertos, com os olhos abertos, os olhos carnais e os espirituais. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e me ajude a evangelizar compartilhando este vídeo com mais pessoas. Até mais!